close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, a gente dá sequência, né, na segunda parte então, do nosso terceiro workshop online de convergência tecnológica para o setor aeroespacial, organizado, então, pelo SC2C Aero. O meu nome é Júlio Cordioli, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, e membro também do SC2C. E o tema, né, que a gente vai trabalhar na sequência, então, é o futuro da mobilidade aérea urbana no Brasil. E para discutir esse tema, né, eu tenho o prazer aqui de ter aqui conosco, né, um grupo muito seleto de especialistas, né, na área, em que a gente vai estar podendo discutir esses principais tópicos. Então, com a gente tem hoje, então, o engenheiro Antônio Campelo, né, com uma larga experiência na área, né? O engenheiro também Roberto Honorato, né? O engenheiro Antônio, é da Innova to Elevate, né? E o Roberto Honorato da ANAC, né? A Agência Nacional aí, do setor aeronáutico. E também com a gente tem o capitão Márcio André da Silva, do DCEA, né? O Departamento de Controle de Tráfego Aéreo. Então, agradeço muitíssimo a presença, então, né, Antônio, Roberto e Márcio. Muito obrigado, então, pela disponibilidade de estar participando com a gente aqui do workshop. Então, primeiramente, eu vou dar uma passada rápida, então, no currículo de cada um dos nossos participantes, tá? Então, começando, então, com o engenheiro Antônio Campelo, né? Bom, antes de começar, então, com o engenheiro Antônio Campelo, eu vou falar um pouquinho de mim, para começar, então, só me apresentar rapidamente, né? É a primeira vez que a gente está se encontrando, né, com o Antônio, com o Roberto e com o Márcio. Então, como eu mencionei, eu sou engenheiro mecânico, né, formado aqui pela UFSC, né, tenho doutorado também na área de engenharia mecânica, eu fiz parte aqui na UFSC, parte na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e eu trabalhei como engenheiro de ruído e vibrações na Embraer, né, tive uma passagem pela Embraer também, e como pesquisador em termos de métodos numéricos para a parte de acústica e vibrações. Né, eu trabalhei numa empresa nos Estados Unidos, a ESI Group, no desenvolvimento de software específico para a área de vibroacústica, né, então software para a área de vibroacústica. E atualmente, então, eu sou professor associado aqui no Departamento de Engenharia Mecânica, e eu tenho trabalhado, então, na parte de métodos numéricos, para predição de ruído e vibrações, a parte de aeroacústica e ruído e vibrações de aeronaves, e também a parte de monitoramento de vibrações. E o meu grupo aqui, então, a gente tem parcerias com a Embraer, de longa data, né, pesquisa envolvendo, então, ruído e vibração de aeronaves, e também com outras instituições. Atualmente, a gente, por exemplo, tem um trabalho bastante forte com a Universidade de Delft, na Holanda, e com um grupo de trabalho da NASA também nos Estados Unidos, envolvendo exatamente o ruído de eVTOL. Tá? Na sequência, então, eu gostaria de apresentar o engenheiro Antônio Campelo. Ele é fundador da Innova to Elevate, né? Uma empresa, então, para elevar o valor do seu negócio. Né? Ele também foi fundador da Embraer X, uma empresa da Embraer, né, sediada na Flórida, né, com outposts aí no Vale do Silício e em Boston, dedicada a desenvolver negócios disruptivos no setor aeronáutico, né? Bom, como presidente, CEO e membro do conselho de administração da Embraer X, o Antônio, então, ele foi responsável pelo desenvolvimento de uma aeronave eVTOL, né? Então,
para quem está entrando, eVTOL, né, a gente entende, então, por Electric Vertical Takeoff and Landing, então, aeronave de decolagem e pouso vertical, né, com propulsão elétrica. O Antônio ele também lançou um projeto para controle de tráfego aéreo urbano, né, e tem, então, uma extensa carreira de liderança dentro da própria Embraer, né, com uma diversidade de funções, né, envolvendo, então, diretor de inovação corporativa, diretor de excelência empresarial, diretor de estratégia corporativa, diretor de gestão de programas, gerente de desenvolvimento de produto, gerente de engenharia, né? E é formado, então, pela Escola Politécnica da USP, com MBA, então, na Getúlio Vargas, e doutorado na Loughborough University, na Inglaterra. Então, Antônio, um prazer enorme tê-lo com... Então, um currículo, né, fantástico aí, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Na sequência, então, gostaria de apresentar, então, o engenheiro Roberto Honorato, né? Ele iniciou a carreira dele na aviação em 98, né? E desde 2008 ele trabalha na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, atualmente como superintendente de aeronavegabilidade. Então, ele é graduado em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações pela PUC de Minas e pós-graduação em Gestão da Aviação Civil pela Universidade de Brasília. Então, antes de ingressar na ANAC, ele trabalhou por 10 anos com aviônica, manutenção e certificação de tipo suplementar. E estão sob sua responsabilidade o Registro Brasileiro de Aeronaves, acordos internacionais de aeronavegabilidade, certificação de aeronaves e aprovação de produção. Né? Roberto, também, mais uma vez, obrigado aí pelo aceite no convite, né? E espero que a gente tenha, então, um painel muito, muito interessante aí, né? Em função aí do teu currículo também, acho que a gente vai ter discussões bem interessantes. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E por último, então, né, apresentar, então, o capitão Márcio André da Silva. Ele é especialista em gerenciamento de tráfego aéreo, elaboração de procedimentos de navegação aérea, né, e concepção de espaço aéreo. Então, ele possui mais de 23 anos de experiência na área de controle de espaço aéreo e representa o DCEA, que é o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, né, em painéis e eventos internacionais na área de mobilidade urbana e atua como gerente do projeto de UAM, né, Urban Air Mobility também. Então, Márcio, mais uma vez, obrigado também pelo aceite, né? E eu acho que a gente tem um painel muito interessante, assim, acho que diria até complementar, né? Com diferentes áreas de atuação, talvez eu puxando um pouquinho da parte da academia, né? O Antônio da parte da iniciativa privada, né? E o Roberto, regulação, né? E o Márcio, a parte do controle de tráfego. Acho que tem um painel bastante interessante. Então, só repassar o formato que a gente pensou para esse workshop, né, para quem está nos assistindo. A ideia eu vou fazer uma breve apresentação sobre a problemática, né, da mobilidade aérea urbana, né, e na sequência a ideia é eu passar a palavra para cada um dos nossos participantes. Então, começando, né, com o Antônio, falar um pouquinho do trabalho envolvendo o desenvolvimento de aeronaves eVTOL. Na sequência, o Roberto com a parte de regulação, o que está acontecendo em termos de regulação. E, por último, o capitão Márcio falando, então, o papel do DCEA e os problemas e desafios envolvendo a questão de tráfego aéreo, né, com essas novas aeronaves. Eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês, gente, para fazer, então, essa breve introdução ao problema. Perguntam, só para confirmar, se estão... deixa eu colocar aqui em modo de tela cheia. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Deixa eu verificar se ela vai estar... Eu acho que ela não está atualizando, né, gente? Ela está só na tela inicial.
eu vou sair do modo tela cheia, né, e vou trocando diretamente aqui no meu PDF. Eu acho que eu consigo fazer a mudança por aqui. Bom, gente, então, novamente, né, então, o título do painel é o Futuro da Mobilidade Aérea Urbana no Brasil, né, eu sou o Júlio Cordioli e tenho aqui, então, o prazer de ter comigo aqui, então, o engenheiro Roberto Honorato, da ANAC, o capitão Márcio André da Silva, do DCEA, e o engenheiro Antônio Campelo, do Inova to Elevate, né. Então, acho que, bem em breve, né, a gente está falando de mobilidade urbana e o grande foco do trabalho é exatamente a questão do transporte urbano de pessoas e mercadorias, e esse acho que é um dos grandes desafios que a gente tem em termos do século XXI, né? Então, a gente tem toda uma gama de problemas hoje nas grandes cidades envolvendo essa questão da mobilidade urbana, né? E do transporte também de mercadorias, né? Então, toda a questão de congestionamentos e o custo econômico que isso traz para as cidades. Então, eu puxei aqui um número preliminar, né, em termos do custo, em termos só de congestionamento, né, em algumas das maiores centros urbanos dos Estados Unidos, a gente fala em algo, né, até 2019, de um custo em torno de 200 bilhões de dólares, né, envolvendo essa questão do tráfego aéreo, né. Além disso, gente, a questão do tráfego, ela também tem um impacto muito grande, não só econômico, mas também social, né, nas cidades, né? Então, isso leva a uma série de outros problemas, né, em questão de nível de estresse das pessoas, né, a questão de você ficar parado no trânsito por um longo período, né, questão de aumento de obesidade, sedentarismo e toda uma outra gama de doenças crônicas também associados a esse período que se acaba perdendo no trânsito das grandes cidades, né? Então a gente tem pessoas, né, que às vezes passam 1, 2, 3, 4 horas no trânsito nas grandes cidades. Então tem toda uma discussão em cima em termos de trabalhar essa questão envolvendo a mobilidade e o transporte de cargas no ambiente urbano, né? Então, alguns números aqui que eu coloquei também em termos de circulação de pessoas e de mercadorias, né? Isso cada vez cresce mais, é cada vez mais intenso, né, essa circulação de pessoas e de mercadorias, e eu botei um número aqui específico, só a questão de delivery de comida, né? Então a gente vê, né, os motoboys, então que tem uma foto aqui, né, uma fila de motoboys transitando na cidade, né? E a gente vê um crescimento da ordem de 20%, 30% todo ano, né? De uma forma muito significativa. E a tendência é cada vez crescer ainda mais. Então, aqui também, incluindo aqui um mapa, né, aqui da cidade de Nova York, né, no horário de pico, então a gente vê a cidade totalmente congestionada, né? Então, um problema muito grande de mobilidade para as pessoas e também para as mercadorias. E aí a gente tem uma questão muito... É um problema extremamente complexo, né? Envolve... Não existe uma solução única, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, em tentar adequar as vias públicas, a gente tem um custo enorme, né? Qualquer projeto de alteração de infraestrutura, ele é extremamente caro, dessas vias, né? No ambiente urbano, né? Dificilmente você consegue construir vias completamente novas, custo para desenvolver, por exemplo, metrô, malha de metrô em grandes cidades também é altíssimo, né? E extremamente lento, né? Então, é um desafio bastante grande. E aí surge uma das alternativas que é a gente buscar, né, os ares, né? Por que não fazer essa locomoção de mercadorias e pessoas através dos ares? E é o que a gente, né, busca discutir hoje aqui no painel, exatamente a mobilidade urbana aérea, né? Dentro desse contexto, né, então, nos últimos anos, a gente tem, então, todo um trabalho envolvendo o que a gente chama de aeronaves eVTOL, né? Como eu mencionei, eVTOL significa Electric Vertical Takeoff and Landing, então são aeronaves de decolagem e pouso na vertical, com propulsão elétrica, né? Ou híbrida, né? Também existem algumas em desenvolvimento com propulsão híbrida, que podem ser tripuladas ou não, no caso de delivery, por exemplo, né?
e podem ser autônomas ou não, ter ou não um piloto no controle da aeronave. E existe toda uma discussão em termos de transporte de passageiros e de cargas. Na sequência, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado em termos de nomenclatura. Eu entendo que existe ainda uma certa confusão, né, por exemplo, o que é uma aeronave eVTOL, o que é um táxi aéreo, o que é um drone. Existe ainda, né, uma certa mistura dessa terminologia, e eu acho que provavelmente talvez o Roberto, né, possa trazer isso também depois na sequência, né, mas eu imagino que o Antônio e o Márcio também possam discutir essa questão, né. E aí, como eu mencionei também, né, essa questão da nomenclatura, né, os drones, a gente também tem muito uma discussão em cima de aeronaves de porte menor, né, e, em geral, não tripuladas. Mas nada impede que existem alguns autores que vão usar o termo drone também, né, para um veículo que poderia transportar passageiros. Não é muito comum, mas eu já vi isso em alguns lugares. Em geral, vai estar se falando em drones para aeronaves, então, de menor porte, não tripuladas, que poderiam ser utilizadas aí para entregas, né? Bom, gente, eu diria que a tecnologia envolvida nessas aeronaves eVTOL, né, ela, principalmente no que concerne, então, os motores elétricos, motores brushless, por exemplo, né, e baterias, ela, de certa forma, já está matura há alguns anos, né, e nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, a gente vê uma explosão de projetos de novas aeronaves, né, dentro dessa ideia de mobilidade urbana e aérea, né, seja para transportar passageiros ou transportar cargas, né. Mas mesmo pensando só naquelas de transporte de pessoas, a gente, se olhar assim, hoje, na internet, na literatura, a gente vai encontrar projetos, assim, mais do que 100 diferentes projetos de novas aeronaves, né? A gente tem, por exemplo, a IVE, hoje uma subsidiária da Embraer, desenvolvendo um veículo desse. O Antônio talvez vai poder falar um pouquinho, quando na época da Embraer X ainda, em termos do desenvolvimento, também de um veículo eVTOL. E a gente tem um número de conceitos, os conceitos em si dessas novas aeronaves são completamente diferentes. Então, a gente não sabe ainda quais desses conceitos vão predominar no futuro, em termos de... Cada um tem a sua característica, né? Mas isso traz um nível de complexidade muito grande também, principalmente, por exemplo, para o pessoal da certificação, da regulação dessas aeronaves, assim, como regular aeronaves completamente diferentes. Isso talvez é uma das coisas que o Roberto depois vai trazer para a discussão. E entra também a questão de controle de tráfego aéreo, também de aeronaves também completamente diferentes em termos de porte e por aí vai. Tá? Eu menciono aqui rapidamente, né, também ainda como introdução, a questão desses conceitos, dessas arquiteturas diferentes dessas aeronaves. Eu coloquei só aqui um exemplo, só para ver a diferença, né? Então tem o que o pessoal chama de Vector Thrust, né, esse primeiro caso, em que, digamos assim, né, o motor, né, o rotor, no caso de aeronaves com propeller, ele gira para mudar, né, a direção em que está fornecendo a propulsão para a aeronave. Então, ele vai ter uma posição durante a decolagem, depois ele se movimenta para garantir, então, o movimento na horizontal, né? Então, o pessoal chama isso de Vector Thrust. Vai ter os casos em que a gente tem o Lift and Cruise, em que existem sistemas de hélices para decolar e outras hélices que usam para empurrar, né, durante o voo propriamente dito da aeronave. Aeronaves wingless, que não tem uma asa fixa, né, em que toda essa movimentação se dá, em geral, por diferença de velocidade nas diferentes hélices, e depois esses electric rotorcraft, que são então, aeronaves então, que têm uma similaridade, né, por exemplo, com um helicóptero, que é um grande rotor principal, mas com propulsão elétrica. Então, são algumas dessas arquiteturas que a gente pode estar encontrando. Tá? E aí eu listei aqui bem rapidamente, gente, alguns dos principais desafios, né, envolvendo esses veículos eVTOL. Então, como eu mencionei, a gente tem uma gama muito grande de conceitos e fica uma questão até que ponto esses conceitos são viáveis do ponto de vista econômico, né, dependendo da missão que você vai definir para eles, né, como é que eles vão operar em termos de transportar passageiros
de um centro urbano para outro centro urbano, ou dentro de um mesmo centro urbano, e assim por diante, eles podem ou não se tornar viáveis. A questão do ruído e o seu impacto na comunidade, aí eu puxo um pouco para a minha área de atuação, né, que envolve exatamente esse aspecto dessas aeronaves. A questão da regulamentação, né, a área de atuação do Roberto, controle de tráfego aéreo dessas aeronaves, então o Márcio vai poder falar um pouquinho mais. A gente tem uma expectativa de um volume de aeronaves muito maior operando, né, uma cadência de voos muito maior, né, como é que se poderia fazer para controlar o espaço aéreo num caso desse, né? E existe toda uma discussão também em aeronaves autônomas, né? Como é que você faz o controle de tráfego aéreo, né, em termos de aeronaves autônomas? Talvez o Márcio possa falar um pouquinho mais depois na sequência. E por último, eu listei também a questão da infraestrutura terrestre. As aeronaves elas vão ter que decolar e pousar, né, em algum local, né? Então existe toda uma discussão em termos de desenvolver o que a gente chama dos vertiports, que seriam esses aeroportos para decolagem e pouso na vertical. Bom, gente, talvez eu tenha me estendido um pouquinho demais. Eu queria passar a palavra, então, na sequência, para o Antônio, para ele trazer um pouquinho da experiência dele no tema. Então, a ideia é o Antônio falar um pouquinho, uns 10 minutos, na sequência o Roberto e, por último, o Márcio, e depois a gente abre essa rodada de discussões. Então, mais uma vez, agradecer a presença do Antônio e passo a palavra para ele. Ok, obrigado. Bom dia a todos aí. Júlio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? E vou aproveitar da sequência excelente apresentação que o Júlio já fez e dar uma noção aqui, uma visão um pouquinho de futuro, primeiro, para poder entender quais seriam os requisitos para essa aeronave, né? E também entender como que as inovações tecnológicas estão influenciando na definição dessas aeronaves. Então, esse que é o objetivo aqui do que eu vou comentar. Então, a primeira coisa é o seguinte, o Júlio já mostrou a dimensão na cidade de São Paulo, existe no mundo inteiro, são muitas cidades que têm hoje um congestionamento terrível, né? E a pessoa fala assim, olha, que bom se eu pudesse, em vez de ficar 2, 3 horas no trânsito, pudesse demorar 15, 20 minutos para chegar onde eu desejo. Então surge então essa mobilidade aérea urbana, e tem um banco muito conhecido nos Estados Unidos, o Morgan Stanley, que estimou que até 2040 esse mercado é um mercado de $1 trilhão, envolvendo transporte passageiro de carga e também os drones, né? Então, é uma dimensão enorme que se espera para isso, né? E, então, a primeira a vida das pessoas, como que isso vai impactar a vida das pessoas, porque é assim que a gente define os requisitos do que precisa ser feito, né? É em função do impacto na vida das pessoas. Bom, primeiro, essas aeronaves elas não vão sozinhas conseguir resolver problema de tráfego rodoviário. Elas vão afetar de forma não significativa isso. Porém, ela dá a oportunidade de milhares ou milhões de pessoas até poderem evitar esse congestionamento, poderem chegar mais rápido aonde eles desejam, né? Então, logicamente, isso vai começar e crescer gradualmente. É esperado que em 2025 as aeronaves comecem a ser certificadas e que comece a operação em 2026, uma operação em mais larga escala. Para ficar a situação um pouco mais complexa, né, a tendência de negócio, de poder aquisitivo e de necessidade de tempo, etc., leva essas aeronaves quererem operar a partir de aeroportos para começar, porque aeroporto já tem infraestrutura, aeroporto tem as pessoas que querem economizar tempo, tem as pessoas com poder aquisitivo e tem uma série de infraestrutura que permite a operação. Só que são aeronaves de curta distância e que vão levar pessoas para grandes centros, onde tem também bastante pessoas para poder dar uma demanda razoável e justificar o negócio. Então, provavelmente aconteça de começar a operação entre aeroportos e, por exemplo, centros financeiros. Então, logicamente, a complexidade de controle de tráfego aéreo aumenta muito, porque fica dentro de zonas aéreas controladas, né? E isso faz com que tenha que ter ainda mais
elaboração, mais desenvolvimento para que isso aconteça. A mesma coisa lá dos vertiportos, que o Júlio já comentou, e também vai começar com serviços de ambulância, serviços de salvamento, que é uma grande utilidade para esse tipo de aeronave. Agora, isso no curto prazo. A médio prazo, essa é uma inovação disruptiva. É uma inovação que busca a democratização do uso do transporte aéreo. Hoje em dia, no mundo, 70% das pessoas do mundo, que hoje atinge 8 bilhões de pessoas, nunca voaram, né? Então, e nós estamos levando o transporte aéreo para os centros urbanos, onde tem uma população imensa, onde a tendência e concentração da população mundial tem sido cada vez mais nos centros urbanos. O que precisa acontecer com essas aeronaves, elas teriam um preço de operação muito bom, um custo de operação muito bom, porque o preço do ticket para poder voar tem que ser baixo. Sendo baixo, você permite mais pessoas voarem e aí se desenvolve o que é essa inovação disruptiva, né? Você pode chegar a ter centenas de eVTOLs voando na cidade de uma forma simultânea, né? E isso causa uma mudança no estilo de vida, que hoje, depois de toda a questão de pandemia, você tem mais trabalho híbrido hoje, para quem pode fazer o trabalho híbrido. Então a pessoa pode falar assim, eu quero morar no centro urbano, eu quero morar a 30, 40 quilômetros do centro urbano e vir para ele quando for necessário. O eVTOL vai permitir essa mudança de estilo de vida e ele é ambientalmente amigável, quer dizer, emissão zero, se for o caso de totalmente elétrico, de CO2, né? Então, esse é o contexto geral para entender as necessidades do eVTOL, né? Sobre a questão da fronteira tecnológica, nós estamos vivendo uma mudança muito grande de fronteira tecnológica. É a primeira vez que começa de pequenos aviões para grandes aviões. Normalmente é o contrário, começa dos grandes para os pequenos. Mas, devido à limitação tecnológica, principalmente de bateria, né, essa revolução, vamos dizer assim, que é começar aeronaves totalmente elétricas, começam com aeronaves menores. À medida que a bateria vai evoluindo, ela pode, então, ou dar mais alcance para as aeronaves menores, até mais velocidade, ou então começar a crescer um pouquinho. Tipicamente hoje o eVTOL é para transportar 4 passageiros, inicialmente começa pilotado e o autônomo só vem depois com o tempo e com toda a convicção de que é seguro o suficiente para toda a população. Então, o que aconteceu recentemente, recentemente eu digo nos últimos 5, 10 anos, né, é que houve um progresso muito grande no desenvolvimento de baterias e de motores elétricos também para a aviação, né? Vou começar pelo motor elétrico. O motor elétrico ele é muito mais leve, tem uma performance muito melhor do que o motor a combustão, né? E com isso ele traz uma possibilidade de projeto que nunca teve antes, que é fazer uma aeronave com propulsão distribuída, né? Então, o Júlio comentou lá, Lift plus Cruise é um tipo de configuração que permite ter motores que vão ser só para decolagem vertical e pouso vertical, e outros motores que é só para cruzeiro, né? Então, você tem uma liberdade de projeto muito maior, e é por isso que tem aparecido tantos conceitos e tantos modelos, porque hoje existe uma liberdade de projeto muito maior do que na aviação tradicional. A bateria, ela conseguiu chegar num ponto hoje que ela consegue fazer com que o carregamento do eVTOL, quando ele pousa, só para ter ideia, o eVTOL quando pousa, ele tem que ser recarregado para estar condizente com esse movimento muito rápido de ida e vinda das pessoas, ele tem que ser recarregado a bateria entre 5 e 10 minutos. É uma coisa bastante avançada, exige baterias também de alta energia, de densidade de energia, porque o peso tem que ser reduzido, ao mesmo tempo tem que ter muita energia para decolar e para pousar. O cruzeiro já exige menos energia. Então, a bateria ela tem que ter alta densidade de energia, tem que ter longo ciclo de vida, né? E ela tem que ter uma ultra rapidez em conseguir carregar a bateria de volta, né, quando ele pousa. E essa situação toda só
nos Estados Unidos, a Vertical Flight Society já registrou 600 diferentes modelos de eVTOL que foram registrados, né? Tem centenas sendo desenvolvidos. Só para vocês terem ideia, entre 2010 e 2020, foi já investido 4,5 bilhões de dólares no desenvolvimento de eVTOL. Em 2021, com o lançamento de empresas que foram à Bolsa de Valores, né, teve mais 10 bilhões de dólares nesse mercado para desenvolver eVTOLs. Então, realmente, eu estou falando tudo isso para falar quão importante, quão séria e quão grande é a vinda da mobilidade aérea urbana, e eu estou falando só do eVTOL, não estou falando de drones, não estou falando de híbrido elétrico, estou falando só de um pedaço que é aquele que deve começar mais cedo a transportar pessoas. Para finalizar, falar um pouquinho das características técnicas requeridas para o eVTOL, dado esse contexto todo de sociedade. Pesquisas são feitas mostrando que 80% da necessidade de deslocamento urbano ele está numa faixa de mais ou menos 30 milhas ou 50 quilômetros. O que significa que esses veículos, que hoje são projetados entre 60 e 100 milhas de distância, eles cobrem perfeitamente uma grande necessidade, a maior necessidade de transporte aéreo nos grandes centros urbanos. A velocidade que eles atingem hoje, com os diferentes tipos de projetos, configurações, ela está entre 100 e 150 milhas por hora, que significa 160 a 240 quilômetros por hora. E o custo desses veículos, né, eles se estima que comece por passageiro pagando $5 por milha ou R$16 por quilômetro, né? E depois, com o tempo, isso vai reduzindo para menos da metade. E aí chega próximo a custo de transporte urbano rodoviário, né? Então, e principalmente de ride sharing. A questão do ruído, em que o Júlio é o grande especialista, né, também é uma questão muito importante. Porque quando se compara com helicóptero, o eVTOL ele pode ser mais seguro, porque ele pode evitar que uma falha simples seja catastrófica, depende do projeto. A segurança sempre depende do projeto como um todo, não depende de uma coisa só, né? Ele pode ser mais econômico, né? E com menor ruído do que os helicópteros. Então, hoje, já tem testes sendo feitos mostrando ruído e decolagem, logicamente a uma certa distância, que chega até 65 a 75 dB, que é muito baixo comparado com o helicóptero. 60 dB é quando você está falando com uma pessoa frente a frente, né? 75 é um aspirador. Então, para as pessoas entenderem, né, quando ele decola e pousa, é mais ou menos o barulho de um aspirador. O helicóptero é um barulho de uma motocicleta, uma motocicleta barulhenta, 90 dB mais ou menos, né? Então, isso tudo. E quando está em cruzeiro, ele vai ser imperceptível nos grandes centros. Em cruzeiro, ele fica com um ruído bem menor, né? Depende da configuração, pode ser de 45 a 60 dB, o que mostra realmente que ele vai ser imperceptível na cidade. Agora, é muito importante que ele seja construído para ser pronto para ser autônomo. Ele tem que estar pronto para ser autônomo, mas não vai acontecer agora a autonomia. Ela acontece depois de vários anos, talvez até o final da década, começam os primeiros veículos autônomos, mas agora precisa ser pilotado, dada a conjuntura geral e a novidade que são esses veículos. Quais são os grandes desafios? Primeiro, segurança não só do veículo, mas de toda a operação do veículo e todo o ecossistema, porque ele vai voar justamente em regiões densamente populadas, o que é um enorme desafio. Não é um pequeno desafio, é um enorme desafio, né? O segundo grande desafio é bateria. As baterias hoje, tipicamente, elas podem chegar a 300 watt-hora por quilo. O que significa que se eu precisar de uma bateria de 300 kWh no eVTOL, já significa 1 tonelada de bateria. Então, esse é o impacto de bateria nessa situação. E vida útil dela, e toda a proteção que tem de ser de segurança, e tem condição de thermal runway, que precisa
ser muito bem avaliada, e para ser certificada, ela tem que ser super segura, né? E isso tudo está acontecendo, tudo está evoluindo, e toda a certificação, e requisito de certificação, o Roberto vai poder falar muito bem disso, né, evolui à medida que também todos esses projetos estão evoluindo. O terceiro grande desafio: não tem referência de projeto, como qualquer outro projeto aeronáutico, que tem um monte de banco de dados, tem um monte de referência, e que pode ajudar a todo mundo que projeta isso. Então, todas as empresas hoje estão criando as suas próprias referências, porque não existe. E aí é uma das razões para ter tantos modelos diferentes, né? A construção de infraestrutura, o Júlio já citou, né, de vertiports, o Unmanned Air Traffic Management, e assim por diante, né? E a última, que não é a menos importante, é a aceitação e adoção pública, né? Então, com isso aqui, eu termino a minha parte. Eu queria, então, dar só uma noção geral para poder todo mundo entender por que tem esses requisitos para os eVTOLs. É uma necessidade da população, é uma necessidade de serviço, é uma necessidade de democratização do transporte aéreo, tá? Então, agora, passar para o Júlio ou para o Roberto. Não sei se o Júlio quer fazer um comentário, mas obrigado aí do tempo. Eu só iria agradecer, Antônio. Acho que perfeito. Acho que você, né, colocou com muito mais propriedade o que eu tinha colocado na apresentação ali, né? Mas eu acho que é exatamente, acho que nessa direção, né? E os desafios estão aí colocados, né? De forma muito bem colocada. Vou passar então na sequência a palavra para o Roberto, né? Para ele comentar um pouquinho para a gente, né? Como é que tem sido a questão do lado da regulação, né? Da certificação dessas aeronaves, né? E como é que isso deve estar acontecendo nos próximos anos. Obrigado, Júlio. Bem, ótimas apresentações aqui iniciais. Acho que o mercado e a atividade está super bem caracterizada, né? Com detalhes até de atratividade. Tem um aspecto só que eu queria complementar, né? A gente acompanhando aqui as ordens que são anunciadas aí na imprensa ao longo desses últimos anos, últimos meses até, né? E atualmente tem mais de 10 mil ordens do pedidos, né? Para eVTOL, que o mercado tem demanda. A grande maioria, quase 80%, são de ordens ainda de pedidos não firmes, né? Mas já tem uma parcela ali que é firme, sinaliza também uma avaliação de mercado, de que realmente a atividade está aí para decolar mesmo, né? E o Brasil está super inserido aí nesse mundo, né? A gente tem um fabricante aqui no Brasil que é o responsável pelo maior número de pedidos, inclusive, né? Que já foi anunciado até o momento, e operadores brasileiros também procurando equipamentos, inclusive estrangeiros, para operar aqui no Brasil. Inclusive, eu acredito que o maior negócio que já foi feito nesse mundo de eVTOL envolve um operador brasileiro, um fabricante estrangeiro, né? E enfim, a regulação é algo muito natural para a aviação, né? Como o Antônio Campelo disse no início, a gente tem várias referências aí de anos e décadas em que a certificação, em que a regulação da aviação como um todo fez com que o setor fosse o meio de transporte mais seguro, deu uma tranquilidade muito grande para investidores estruturarem seus negócios, uma tranquilidade muito grande para todos nós, né, cidadãos, utilizarmos o transporte com bastante tranquilidade. E não deixa de ser, essa ideia é super aplicável para uma nova atividade que está surgindo na aviação, com uma série de inovações tecnológicas, perfil diferente de operação, enfim, uma complexidade que surge aí. E nesse contexto é que a gente aqui se insere, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, o DCEA também, mas a gente se insere para entender quais são as regras que devem ser cumpridas e como é que a gente vai fazer para alcançar um nível de segurança aí, comparável, equivalente, né? Existe uma discussão em cima disso, aos que a aviação atualmente ela nos apresenta, né? Deixa eu colocar aqui um slide para me guiar. Ok, eu acho que vai dar certo aí. Bem, só para eu me orientar aqui, para também organizar a apresentação com vocês, né? Então, acho que já está passando, né? Já está passando, tá. Roberto. Ok, então, assim, quando a gente pensa em regulação, né, eu vejo que é um momento em que os reguladores, de maneira global, eles podem também
usar aí esse momento de novidade, né, de inovação sendo criada, de formas diferentes de se desenvolver uma atividade que na nossa sociedade demanda, os reguladores também devem pensar dessa forma e buscar. Então, né, eu cito aí 2 assuntos aí, né, para a gente evitar que as barreiras tecnológicas elas segurem o desenvolvimento. Eu acho que é algo que tem que estar na nossa mente quando a gente está pensando no que vai ser futuro de requisito técnico ou requisito operacional ou ambiente de negócio, inclusive, né, a gente tem que estar atento a isso para a regulação não criar esse tipo de situação. Anacronismo, uma tendência que a gente tem que é super válida, a gente pegar a regulação que existe para a aviação tradicional, digamos assim, e tentar associar ou fazer um paralelo para esse novo setor, né? Isso é super válido, mas a gente também tem que tomar cuidado para não adotar soluções ultrapassadas para problemas que a gente tem agora, né? E deixar de usar o melhor conhecimento que a gente tem para vários assuntos e buscar de forma a atingir o melhor objetivo. Então, é um momento em que a gente pode, né, como já foi dito, o Antônio Campelo citou aqui, buscar, assim, promover os estándares mesmo, né, melhorar os estándares de segurança. A gente tem essa possibilidade, é uma indústria que surge bastante digitalizada e a gente tem um mundo aí que se abriu nos últimos anos, quando a gente fala de digitalização, né, dados, com certeza a operação do Zivitol vai fornecer uma quantidade imensa de dados que poderão ser usados para guiar a regulação de uma maneira diferente do que a gente tradicionalmente faz. A gente tem buscado fazer para a aviação tradicional, mas muitas vezes é difícil por conta do legado e o mindset que é um pouco diferente. Outra forma é transparência e compliance. A gente também, como forma de modelo regulatório, a gente pode buscar uma relação diferente do órgão regulador com o fabricante ou com o operador, né? A gente tem discutido bastante aqui na agência regulação responsiva, que é uma forma diferente da gente entender como se dá a relação entre o regulado e o regulador, né? Que a gente busca dar incentivos corretos e observa o comportamento do setor, né? Que a gente promove e premia, né? Entre aspas, aí, premia aquele regulado que ele busca atender às regras de uma forma natural, uma forma voluntária, de uma forma positiva. E quando a gente fala de certificação das aeronaves, aí entrando um pouco mais aqui no nosso assunto, né, tem vários assuntos que surgem, né, e para quem tem experiência no ramo, a gente vê notícias de que, né, issue papers, um determinado ponto lá do início da certificação toma a mídia e é um negócio totalmente, né, normal no nosso dia a dia, mas a certificação ela está muito na vitrine agora, né? Porque a gente tem muitas empresas desenvolvendo produtos, fazendo promessas de data para certificar os equipamentos. Ao mesmo tempo, existe, né, como a gente já foi citado aqui, como a gente não tem um rol aí de regras já definidos, né, muita coisa está sendo definida conforme as coisas estão andando naturalmente, a gente está falando de produtos novos e tudo. Então, né, a base de certificação é o primeiro tópico, que também virou mídia, né, definição de base de certificação, tem uma forma uma abordagem que os europeus lançaram em primeira mão e de alguma maneira também, né, tem uma expectativa do mundo seguir aquela linha. A autoridade americana tem uma outra visão, a autoridade inglesa está trabalhando no assunto também, a ANAC aqui também, né, a gente já iniciou um processo de certificação de eVTOL, nós também temos uma visão que não necessariamente é próxima em tudo das outras referências que eu falei anteriormente, né, mas de maneira geral, a visão que a gente tem de construção de base de certificação, ela, por uma questão, acho que super tranquila para a aviação, que a todo momento tem novidade, né, a base de certificação ela é adaptativa e ela é flexível, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, a gente consegue adaptar a uma realidade, a um tipo de operação, a uma topologia de equipamento né, diferenciada e também dá a flexibilidade no nível de cumprimento, né, e como vai ser cumprido, em que nível de segurança se espera para aquele sistema, tudo de uma maneira bastante robusta, né, registrado, de uma maneira pública, inclusive. E eu acho assim, o grande ponto né, é seguro, não é seguro? Então, buscar aquelas melhores práticas de
colocar os problemas numa visão de atinge o nível de segurança adequado ou não, né? Ao invés de uma abordagem que era muito usada no passado, de tentar buscar uma abordagem técnica bastante pragmática ali, e necessariamente não está atingindo a performance de segurança que foi né, pactuada ou que foi definida como sendo a esperada no início. A gente também tem discutido bastante a adoção de normas consensuais, normas de indústria, né, normas ASTM, SAI, ABNT, enfim, tem diversos órgãos que produzem estándares, e esse setor, ele naturalmente está orientado um pouco ao desenvolvimento a promoção de melhores práticas de uma maneira coletiva, né? As indústrias, elas participam com subsídios, muitas vezes com estudos, né? A academia também produz estudos que, de alguma forma, eles se encaixam né, nesses grupos de discussão que focam em resolver os gaps regulatórios, né? E as autoridades estão muito mais abertas a esse tipo de approach também, né? Diferente da forma tradicional em que o regulador ele emite a norma com a forma de cumprimento e com todo o detalhe, né? A gente está mais aberto a considerar normas de indústria. E aí eu cito por último aqui a cultura de experimentação, que eu acho que é super necessária para essa atividade agora, né? Muito se pergunta quando é que vai ser regulado, né? Quando é que a ANAC, os órgãos reguladores internacionalmente, quando é que vai emitir norma? Necessariamente a gente não vai emitir norma nesse início, né? A cultura de experimentação é algo muito natural na aviação também, né? Você sempre tem um certificado experimental que permite desenvolver um equipamento e naturalmente a gente vê que o que já tem surgido com essa ideia. A gente tem tratado bastante aí, né, sandbox regulatório, ou CONOPS, né? São formas a gente tem de tatear, de entender quais são as áreas que precisam de uma regulação ou de uma atenção maior, quais são as áreas que vão fluir de uma maneira mais natural. E assim, é interessante, né, a gente sempre pensar, né, que a gente está falando de um ecossistema, né, que é bastante vasto, envolve diversos aspectos, assuntos novos, né, por exemplo, fornecimento de energia, é algo que, assim, não é uma coisa natural aqui para a aviação, né, e a gente tem que envolver todos esses entes aí diferentes nas discussões que a gente precisa ter. Né? E em termos de novidade, a gente tem, né, alguns já foram falados aqui, eu acho que nem preciso entrar no assunto, mas eu destacaria aqui inteligência artificial, níveis de automação que a aviação, de alguma maneira, já andou namorando aí, mas que para esse novo setor espera-se que realmente passe a ser adotado. E eu cito aí por último, para não estourar meu tempo também, né, a necessidade de compatibilidade regulatória internacional. A gente não está falando só da base de certificação, que é o assunto que a gente está discutindo agora, e ela ser compatível ou aceita por outros países. A gente está falando de um ecossistema inteiro, né, que envolve todos esses aspectos que estão aí na tela, e devem ser, de alguma maneira, a gente tem que buscar uma compatibilidade internacional, né? Tem evitado de falar sobre harmonização, porque a harmonização ele tem denotado um alinhamento muito forte no nível de palavras, e eu acho que a gente tem que migrar um pouco dessa ideia para uma questão um pouco mais ampla aí, né, e trazer a compatibilidade, aceitar que o outro sistema ele é tão seguro quanto o meu, e a gente pode seguir com, eventualmente, alguma diferença menor, né? Cito aqui também, né, a gente tem vários acordos internacionais, e esse assunto também já tem sido alvo de discussão com algumas autoridades, em especial aquelas que têm desenvolvido ou a certificação ou validação dos equipamentos. Então, a gente com certeza vai ver agora no futuro acordos dedicados para eVTOL né, o escopo dos acordos atuais sendo expandido para que os eVTOL façam parte. Bem, obrigado, permaneço à disposição aqui. Obrigado, Roberto. Eu acho que novamente, acho que você traz a questão da regulação, acho que é um aspecto fundamental, né, para a gente ver essa indústria nascente aí, né, dos eVTOLs, da mobilidade urbana aérea está acontecendo, com certeza a regulação vai ter que acontecer. E você mencionou a questão da experimentação, eu achei bem interessante, é um aspecto que, né, a gente talvez, o pessoal que está acostumado com a aviação tradicional, em que você tem aquela normativa estabelecida, escrita, né, e realmente acho que é um aspecto que talvez
para o eVTOL tem que se buscar algo um pouco diferente nessa linha do, digamos assim, on the fly, né? Você vai testando e validando, né, as coisas, obviamente garantindo a segurança, garantindo que não haja a questão do incômodo à comunidade, né, que garante aquela aceitação pela parte da comunidade. Eu acho que muito bacana. Bom, a gente vai na sequência, então, né, eu gostaria de convidar, então, o Márcio, né, o capitão Márcio, para estar falando, então, né, explicando um pouquinho aí o papel do DCEA, né, e a experiência dele, né, envolvendo a questão do tráfego aéreo, né, para essas novas aeronaves. Então, passo a palavra aí para o Márcio. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? O nosso anfitrião aí, professor Júlio, os demais debatedores aí, Roberto, Antônio Campião, prazer estar aqui com os senhores aqui. De outros aqui, o Honorato já tem várias palestras juntos aí, mas é um prazer estar aqui a gente debatendo publicamente sobre assuntos que são de interesse aí do ramo da aviação. Eu vou compartilhar, enquanto eu falo aqui, para não ficar o vazio aqui, algumas imagens para ajudar a entender aqui do que eu vou falar. Então, do que eu vou falar, primeiramente eu gosto de falar aqui sobre o que é o DCEA, né, e o que o DCEA faz. Então, o DCEA é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Quais são as atribuições do DCEA? Ele, em primeiro lugar, ele é um órgão regulador. Então, no Brasil, a função de regulador do setor aeronáutico é dividida entre o DCEA e a Agência de Aviação Civil, no caso a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, a ANAC cuida da aeronavegabilidade, né, a habilitação de pilotos, a parte de aeródromos, dentre outras coisas. Já o DCEA, ele é responsável pela parte de controle de tráfego aéreo, a parte de meteorologia aeronáutica, informação aeronáutica, busca e salvamento e diversas outras áreas. Então, além de regulador, o DCEA trabalha também como provedor de serviços de navegação aérea. Então, essa é uma outra atividade importante. Então, os órgãos de controle de tráfego aéreo no Brasil, eles são gerenciados e esse serviço é provido também através do DCEA. E ele também provê o serviço lá da vigilância, a parte das informações, as cartas aeronáuticas. Então, são vários serviços que são providos pelo DCEA, e tudo isso não apenas para a aviação militar, mas também para a aviação civil, principalmente. Então, outro ponto na sequência que eu queria destacar aqui é sobre essa questão do eVTOL. Os demais debatedores já falaram muito bem. Então, a chegada do eVTOL, num primeiro momento, ela não tem esse viés de sanar completamente essa demanda, né, que é principalmente nas grandes metrópoles, que é oriunda, né, do grande tráfego e tal, mas ela vem como uma nova opção de modal aéreo para poder complementar as opções de transporte, principalmente nas grandes cidades, onde há uma necessidade por esse tipo de solução. Então, o eVTOL, muita gente confunde também, muita gente me pergunta, mas afinal de contas, o eVTOL, ele é um drone, ele não é um drone? Essa é uma pergunta muito comum também, né? Então, para a gente desmitificar um pouco disso, o eVTOL, ele, no primeiro momento, já há uma harmonização global, embora não esteja escrito, mas a gente já sabe, não só nós, mas os outros reguladores internacionais, que no primeiro momento, essas aeronaves serão tripuladas, ou seja, vai haver a figura do piloto ali a bordo. Existe uma expectativa futura, onde a gente acredita que ainda vai levar um lapso temporal maior para que ela se torne autônoma, mas no primeiro momento ela vai ser tripulada. Então, sendo tripulada, eu não posso enquadrá-la como um sistema de aeronave não tripulada, que é o conceito do UAS. Portanto, eu classifico ela como uma aeronave tripulada, então ela entra mais para o segmento ATM, né, do gerenciamento mais tradicional do que o segmento dos drones. Então, isso aí ajuda a tirar um pouco desse mito. Outra coisa também é o tipo da aeronave, muitas pessoas confundem, mas ele é um helicóptero, é um carro voador, o que ele é, afinal de contas, né? Então, resumidamente, ele é como se fosse um misto entre um helicóptero e uma aeronave asa fixa. É um novo, em resumo, um novo tipo de aeronave que vai integrar o nosso espaço aéreo. Assim como, se a gente olhar a história da aviação, começamos lá com aquelas aeronaves, a turbohélice, depois veio a era da aviação a jato, depois vieram os helicópteros, o que a gente está vivendo é um novo momento, onde um novo tipo de aeronave vai ser inserido nesse contexto da aviação, que é o eVTOL, né, de maneira resumida. Bom, agora em relação ao impacto, né, qual que é o impacto disso em relação ao sistema que a gente tem hoje? Então, nós estamos fazendo muitos estudos, né, fazendo acompanhamento junto às empresas, os operadores aéreos, os fabricantes, universidades, onde cada um dentro das suas áreas de competência e de conhecimento vão agregando informações para que a gente construa juntos esse novo ecossistema. Assim como o Honorato, nós também no DCEA, nós não estamos indo a fundo num processo legislativo mais denso, mas o que nós estamos trabalhando é no desenvolvimento de um chamado CONOPS, que é um conceito de operação, e esse documento ele vai trazer à existência o conceito da mobilidade aérea urbana no Brasil
dentro das áreas de competência do DSEA, e ele também vai servir como base ou referência para os futuros projetos de implementação de mobilidade aerourbana no Brasil. Então, dentre as empresas que já nos procuram, com quem a gente tem conversado e feito reuniões, a gente já tem visto aqui no contexto do Brasil mais de aproximadamente 600 ordens de compra de aeronaves, que é um número muito grande. A gente sabe que todas essas aeronaves não vão chegar ao mesmo tempo, elas vão chegar em lotes e tal, mas mesmo assim, isso representa para nós um grande desafio. Então, como a gente tem trabalhado dentro de duas perspectivas, de uma maneira mais simples para explicar aqui, até por causa do tempo, a primeira abordagem é a abordagem de prover uma solução imediata para aqueles primeiros operadores que forem certificados e estiverem prontos para as operações. Então, isso vai acontecer utilizando das rotas que nós temos hoje para helicópteros e outras trajetórias que já são utilizadas em grandes metrópoles. Então, haverá uma adaptação dessa infraestrutura, desse sistema que já existe, para receber essas novas aeronaves. O maior desafio, o que a gente chama para a fase 2, é com relação à escalabilidade das operações. Então, à medida que o número de operações aumentar exponencialmente, para nós isso vai ser um grande desafio. Nessas análises iniciais, a gente já sabe que esse sistema, né, tal como ele é hoje, ele não vai suportar essa expectativa de escalabilidade tão grande quanto se espera para a operação das aeronaves eVTOL. E para nós, né, trabalhando como órgão regulador, nós trabalhamos dentro de dois batentes. O primeiro batente é a segurança, que é o nosso bem, né, do qual a gente não abre mão, a gente tem que manter sempre a segurança das operações aéreas, mas se o nosso requisito como órgão regulador for muito restritivo, isso poderá tornar inviável a operação dessas aeronaves. E o segundo batente é, se esse requisito for muito leviano, isso poderá afetar a segurança das operações. Então, para que a gente atinja esse meio termo, logo, a gente está falando aí de uma introdução, né, de um conteúdo que é disruptivo, né, que é totalmente aí no estado da arte, onde não há uma legislação de referência, cabe falar isso aqui também. Então, dentre vários projetos que nós já implementamos no Brasil, na grande maioria deles, a gente tem um consenso mundial em termos da Organização de Aviação Civil Internacional, e esses documentos internacionais são utilizados como referências para a implementação de diversos projetos nessa área de gerenciamento de tráfego aéreo. Só que quando a gente fala da introdução do eVTOL, ainda não há esse consenso internacional e também não há documentação dessa Organização de Aviação Civil Internacional para esse tipo de iniciativa. Por outro lado, isso não significa que a gente vai ficar de braços cruzados sem fazer nada diante dessa real demanda, onde há, né, empresas, né, indústria, operadores aéreos, etc., interessados em operar essas aeronaves. Então, a gente tem trabalhado de forma colaborativa, através de reuniões, eventos, onde a gente vai conversando para chegar nesse meio termo que eu citei aqui como exemplo, onde conversando com os representantes dos fabricantes ou dos operadores, para que a gente chegue num meio termo, onde o que será requerido em termos de capacidades, de aviões, etc., a performance, né, que vai ser requerida, versus os parâmetros que a gente deseja para manter o mesmo nível de segurança das operações aéreas. De fato, é um grande desafio, operar em áreas metropolitanas, onde há uma densa área populosa, é por isso que já há organismos discutindo a questão da elevação do nível de segurança. Hoje trabalha-se basicamente com 10 a menos 7, vislumbra-se trabalhar com 10 a menos 9. Então é por isso que quando a gente ouve aí painéis e reuniões, as pessoas é comum ouvir, mas vai ser 100 vezes mais seguro. Mas de onde é isso? É dessa variação nesses parâmetros de segurança, onde busca-se compensar a operação sobre uma área densamente povoada versus esse grande número de operações alterando esse fator aí para 100 vezes. Mas tudo isso é algo que está sendo discutido, ainda não está, como eu falei, completamente escrito, é o fruto desses trabalhos, né? E como a gente tem feito isso também? Através de equipes de trabalho específicas dentro de cada área de competência do DSEA. Então, eu tenho uma equipe dedicada lá que cuida da parte de meteorologia, outro estuda a questão do gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo, outro vai estudar a parte lá de comunicação, de vigilância, etc., para que a gente construa juntos essa nova visão, esse novo conceito que vai servir de base. E também conversando com os operadores, a ideia é que a gente tenha uma noção de forma antecipada, onde da parte deles há uma intenção do início dessas operações, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta e viabilizar essas operações, cada elo desse trabalhando nas suas áreas de atuação.
Então, vou dar um exemplo aqui, no ano passado mesmo, uma das empresas nos procurou para fazer uma simulação, né, onde uma aeronave, um helicóptero, ele comportou-se como se fosse uma aeronave eVTOL. E foi muito interessante esse trabalho, esse estudo, que foi, né, feito em conjunto conosco, e a gente pôde identificar várias coisas, vários pontos de melhoria durante a evolução desse processo, até mesmo algumas quebras de paradigma. E, ao fazer esse trabalho, nós também temos esse olhar para fora. Então, a gente não olha só para o Brasil, nós temos participado, lido e tomado conhecimento de publicações internacionais nesse setor. Então, existe um grupo de trabalho muito interessante, que é entre a FAA e a NASA, que tem estudado esse assunto. Na Europa também tem algumas instituições divulgando material sobre isso, e algumas instituições privadas que estão publicando conceitos de operação sob a ótica dessas instituições privadas. O que para nós é interessante, mas no fundo o que a gente precisa é de uma base que seja publicada pelo próprio órgão regulador para que sirva de referência e a gente possa avançar nesses projetos de implementação. Então, essas são as perspectivas, os resultados esperados é que, a partir de 2025, essa é a nossa expectativa, a gente já possa fazer um projeto piloto, onde, em coordenação com esses elos envolvidos, nós possamos eleger uma cidade que vai servir ali como prova de conceito, para que a gente aplique esse conceito e vejamos os resultados, e, em seguida, de forma, vamos chamar assim, escalonada, a gente possa replicar isso em outras cidades. É claro que as cidades que são mais demandadas, naturalmente, elas são as mais desafiadoras. Então, a ideia é que a gente vá fazendo isso de forma progressiva, para acompanhar a evolução desse processo, e aí sim, quando a gente chegar na cidade que é mais desafiadora, a gente ter mais segurança e pé no chão para permitir esse tipo de operação. Não só para nós, mas para a sociedade também, né? Eu acho que para a sociedade vai ser muito bom quando eles virem um conceito desse ser implementado de forma segura, e assim como aconteceu no restante da aviação. Eles vão perceber que isso vai se tornar algo mais natural. Talvez esse temor que existe hoje, ele seja oriundo do fato dessa aeronave ainda não estar certificada e ainda não estar voando sobre as nossas cidades aí pelo Brasil. Então, eu creio que isso vai ser mitigado ao longo do tempo, e esse trabalho conjunto colaborativo vai permitir uma operação mais segura, uma operação mais viável. Então, professor Júlio, obrigado, né? Aqui é a forma resumida aí por causa do tempo, né, sobre esse assunto, e fico aberto aí para as perguntas que vierem. Obrigado. Não, obrigado, Márcio. Eu acho que a colocação foi perfeita. Eu acho que está muito alinhado, né, com o que o Roberto, né, e o Antônio também colocaram, né, dessa questão da aceitação, né, se garantir que a comunidade, de forma geral, venha aceitar a operação dessa aeronave, vai ser fundamental para esse modelo de negócio realmente deslanchar. Acho que sem isso não vai tá acontecendo. Bom, gente, na sequência, então, acho que eu tenho muitas perguntas aqui, né, que eu puxei, assim, ao longo da fala de cada um de vocês, mas eu queria também deixar vocês à vontade para trocarem pergunta. Então, acho que, pelo jeito, o Roberto e o Márcio, acho que já são figurinhas carimbadas, assim, eles já estão participando de vários eventos juntos, já se conhecem, talvez, assim, um pouco mais. E talvez eu e o Antônio que estejamos, somos novos aqui nessa discussão, assim, mas junto com o Roberto, né, e com o Márcio. Mas então eu vou puxar uma questão aqui, e acho que eu vou puxar isso aqui talvez uma pergunta para o Antônio, para começar, né, que, né, participou dessa questão do desenvolvimento de uma aeronave, e eu tive há 2 semanas atrás participando também de um painel em Cleveland, na NASA Glenn, e exatamente essa discussão, a NASA, então, tem grupos internos para discutir especificamente a parte de ruído, né, que é mais a minha área de atuação, mas, de forma geral, a parte de eVTOL também. E uma das coisas que foi colocado lá, que é um grande desafio, no momento agora, toda essa questão de regulação, né, das aeronaves e logo na sequência da operação delas, um dos grandes desafios é a falta de dados dessas novas aeronaves, né? Então, a gente teve recentemente, por exemplo, a Joby fez um trabalho junto com a NASA, das primeiras medições de ruído externo de operação dessas aeronaves, e compartilhou esses dados. Esses dados tem um artigo, né, que foi publicado no IAA com esses dados. E aí eu pergunto para o Antônio, né, Antônio, como promover essa questão, né, de
as empresas que estão desenvolvendo estejam abertas a compartilhar esses dados, porque esses dados é o material que a gente precisa para trabalhar na regulação, né, e depois, né, na questão da operação, né? Então, como é que você vê essa questão, Antônio, do compartilhamento de dados entre esses diferentes projetos, né, e diferentes empresas? Ok, bom, primeiro eu queria parabenizar aqui a ANAC e o DCEA, né, e todas as autoridades que a gente tem visto no mundo, aí, tanto a FAA como a EASA e outras, pela tremenda flexibilidade, abertura, compreensão, pensamento inovador, né? E isso é que está possibilitando essas coisas acontecerem em benefício da população, né? Isso acho que é uma coisa assim muito forte e muito interessante que a gente observa hoje e a gente fica bastante entusiasmado ao perceber que tudo isso está acontecendo. Olha, a questão que você fez sobre como compartilhar os dados, né, vindo das empresas, isso já tem uma série de eventos acontecendo, quando, por exemplo, o Capitão André comentou sobre sandbox, né? Foi feito na Inglaterra já um trabalho com várias empresas, inclusive com a Embraer participando também, né? Justamente para trocar ideias, desenvolver e promover, né, discussões sobre controle de tráfego aéreo, sobre as aeronaves, assim por diante, logicamente abrindo aquilo que pode ser aberto, que não é confidencial, né, que é de projeto. Os simpósios também, que ocorrem, né, muito no mundo, também permitem a troca desses dados e são bastante interessantes. E as reuniões que acontecem, seja entre as empresas e as autoridades de certificação ou de controle de navegação, mas também entre as próprias empresas. Existe um ambiente muito mais aberto por ser inovação. Então, por exemplo, são poucos fornecedores hoje que estão tendo a capacidade e o avanço de entrar nesse setor. Então, eles também acabam ajudando, em uma certa forma, de você ter dados comuns a vários projetos que estão sendo feitos, né? Agora, tudo é muito digital, tudo é muito avançado, né? E essa troca de dados, ela é fundamental para ir para frente. Então, muita publicação, como o Capitão André falou, empresas estão também publicando a sua visão do conceito de operação. Isso é muito bom, isso ajuda bastante, né, a discussão. E as autoridades estando abertas também à discussão, muito. Eu, sinceramente, eu tenho 38 anos de trabalho nessa área de aviação. Eu nunca vivi um ambiente tão aberto e tão, assim, colaborador como está acontecendo hoje, né? Então, acho que a gente deve fomentar, assim, mais simpósios, mais discussões, mais grupos de trabalho, né? Esses working groups que estão acontecendo na NASA, FAA, né? Que está acontecendo também na Europa, quer dizer, são tão importantes. E, pela primeira vez também, NASA e FAA abrem para terceiros entrar nessa discussão. Então, hoje, as empresas ou as pessoas, né, elas também participam dessas discussões. Isso é muito, muito útil porque traz uma visão não só tecnológica do que está acontecendo, mas uma visão de necessidade da sociedade e necessidade de negócio, né? Então, é incentivar mais ainda o que já está sendo feito, né? Não, eu concordo plenamente, Antônio. Acho que é exatamente essa direção, né, esse compartilhamento de dados, eu acho que é fundamental. Você mencionou essa questão da flexibilidade, né, do trabalho muito interessante que a ANAC e o DCE estão fazendo, né, em ter essa flexibilidade. E aí vem uma pergunta, talvez, para o Roberto, nessa linha, né, da importância dessa flexibilidade, né, de permitir que a gente comece a definir essas regras de regulação, mas tomando sempre o cuidado, né, de não barrar a inovação, né? Então, porque dependendo da regra que você queira levantar, você acaba fechando toda uma via de desenvolvimento que poderia acontecer, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão, Roberto?
Obrigado, Júlio, pela pergunta. É um assunto bastante relevante, né? Porque eu acho que vou fazer um paralelo aqui, é um outro assunto, deve ter um pouco, né, pelas definições que a gente discutiu aqui no início, pode parecer um pouco estranho, falando sobre regulação de drone, né? Que é uma coisa recente e é algo que está muito vivo, assim, para a gente, né? Mas para a regulação dos drones, a gente teve, de certa maneira, um desafio um pouco parecido, né? Muita coisa nova, a gente teve que repensar as regras muitas vezes do zero, tendo que chegar lá na origem do porquê que foi feito de determinada forma, para entender se era aplicável, se não era, e daí seguir, né? Enfim, os drones, a gente pode falar aqui de 2 anos atrás, uma tecnologia que estava sendo anunciada, e agora já temos coisas muito diferentes do que tinha 2 anos atrás. Então, é um ambiente que a tecnologia está acontecendo de uma maneira muito rápida, né? E a regulação, ela tem que permitir, ela tem que ser pensada já com isso em mente. Não dá para fazer um negócio fechado aqui agora, não dá para a gente tentar prever o que vai acontecer no futuro. Eu tenho que pensar num requisito que ele dá uma grande orientação em termos do que é esperado para aquele determinado assunto, mas que ele se adapte à realidade conforme ela vai acontecendo, né? Então, a regulação, ela tem que ir junto com o desenvolvimento tecnológico, mas de uma maneira muito coerente, de uma maneira muito entendendo os problemas, as dificuldades e tentando alcançar um objetivo maior, de uma maneira colaborativa. Então, entender, escutar bastante aquilo que o regulado está passando, né? A gente estava falando um pouco agora sobre dados, sobre disponibilidade de dados, sobre a tecnologia, é essencial, é essencial. Um regulador, né, tentar fazer uma regra sem ter informação, o risco de uma regulação muito pesada é muito alto, e uma regulação pesada, ela pode realmente impedir o desenvolvimento tecnológico. Então, é algo que tem que estar no nosso radar aqui o tempo todo, né? E eu penso que também, na medida em que a gente cria alguns ambientes que promovem o desenvolvimento, né? Então a gente estava falando sobre sandbox regulatório. O sandbox ele é isso, né? O regulador junto com o regulado, eles estabelecem uma operação real em que eventualmente alguma norma ela não vai poder ser cumprida, mas naquele ambiente controlado, sabendo o que está acontecendo, mitigando os riscos que podem acontecer, ela se torna viável. E através dessa experiência, tanto a empresa pode desenvolver o seu produto num outro nível, no nível em que totalmente segregado não se consegue, mas o regulador também ele consegue entender melhor aonde precisa ter uma atuação. Então, ao criar esses cenários, a regulação, ela pode ter trazendo um outro viés, né, para a pergunta que você trouxe, Júlio. A regulação, ela pode ser um viabilizador da nova tecnologia, ela pode garantir que a tecnologia ela vai ser desenvolvida de uma maneira sustentável. Tem um extremo que, às vezes, é ruim ficar trazendo extremos, mas, enfim, eu acho que ele é adequado aqui no momento, né? No estágio inicial do desenvolvimento tecnológico, um acidente pode gerar um viés público totalmente contrário à aceitação daquela tecnologia. Então, assim, é uma coisa que deve ser evitada, né, ao máximo, não só pelo dano que por si ela pode trazer, mas porque um novo setor dentro da aviação está sendo criado, a gente está falando de tecnologia que vai se desenvolver, de conhecimento que a gente vai ter acesso naturalmente ao se desenvolver essa tecnologia, a gente está falando de emprego que vai ser gerado, a gente está falando de atividade econômica, né? Isso tudo é muito bem-vindo, né? Não adianta a gente ficar, esquecer esse aspecto econômico também da atividade, não. Eu acho que é perfeito. A gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, né, Roberto, nessa questão da definição da regulação para realmente, né, ter uma indústria nascente que ela precisa, né, de todo o apoio para estar realmente nascendo e se desenvolvendo, né? Eu ia seguir assim na sequência, né? O Márcio levantou uma questão que eu achei bem interessante, que é essa questão, né, do controle de tráfego aéreo tradicional, né, e da questão da escalabilidade, né? Então, ele mencionou, inclusive, alguns estudos que eu também já li algumas coisas, né, utilizando helicóptero, né, que é uma aeronave que tem, digamos assim, um perfil similar, né, e ela está sendo utilizada nesses estudos iniciais, né, de operação, né,
se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre operando, por exemplo, em Nova York, ligando o JFK com o centro de Nova York, né, numa coisa muito parecida, né, no que se poderia depois utilizar com o eVTOL. E aí a minha pergunta vai, Márcio, no sentido seguinte: qual que é o grande desafio, ou quais os grandes desafios da escalabilidade, né? A partir do momento você tem um número de operação relativamente pequeno, né? Sei lá, 10 voos ou 20 voos, eu não sei dizer os números, né? Então, se puder trazer, eu tenho curiosidade, né? O que seria um número ok hoje em dia, por exemplo, se a gente ligar Paulista a Guarulhos, por exemplo? O que é um número ok de operar helicóptero para o sistema tradicional? E quando é que você começa a bater no teto do que é possível no sistema tradicional e quando você precisa pensar em escalar ele e como escalar ele? Excelente pergunta, Júlio. Então, esse tipo de estudo é feito numa análise de capacidade e demanda. Então, não existe um único número que seja pré-definido para qualquer tipo de setor de trabalho quando a gente fala sobre a ótica do controle de tráfego aéreo. Então, assim, de maneira mais simples, assim, para ficar fácil o entendimento, quanto mais complexo ou quanto maior for a demanda por ações desse controlador, menor será esse número máximo de aeronaves que ele irá controlar simultaneamente. Então, a lógica básica é essa. Quanto mais complexo, reduz esse número. Quanto menor a complexidade, ele pode absorver mais tráfego. Mas isso hoje não vai resultar num número assim muito grande, tá? Então, tem setores que poderia ser ali 7, 8, outros podem chegar a 10, 11, dependendo do tipo de trabalho, do setor, etc. Mas, nesse caso, a expectativa é muito maior do que isso que a gente trabalha hoje. Então, vamos pegar um cenário assim para ficar mais fácil. Vamos pegar um cenário ali de São Paulo, né? Onde eu tenho ali um controle de aproximação, eu tenho vários setores onde os controladores trabalham, e eles controlam ali algumas dezenas de aeronaves de forma simultânea nos horários de pico. Nesse caso, o que a gente está falando é muito maior que isso. Então, né, vamos pegar dessas 600 que eu falei, que é a expectativa dessas ordens de compra que as empresas têm informado aí, inclusive isso está na mídia, né? Eu acredito que pelo menos aí de 60 a 70 vão querer voar nas grandes metrópoles, provavelmente Rio e São Paulo. Isso é uma expectativa, não é um dado concreto, eu estou aqui apenas especulando. Então, se isso for verdadeiro, eu vou ter algo na ordem de centenas de operações simultâneas nos horários de pico nessas metrópoles. Isso é inviável do ponto de vista do sistema que a gente possui hoje. Então, isso vai gerar um batente, que essa capacidade ela vai chegar no extremo, e o que isso faz em nós? A gente tem que fazer justamente o que a gente está estudando, maneiras de otimizar esse espaço aéreo, a capacidade do espaço aéreo. Então, a gente tem que rever os parâmetros de separação. Então, hoje, basicamente, eu tenho as separações horizontais e verticais. Esses fatores que resultam nesses números são derivados de algumas variáveis, que eu não vou ficar entrando muito aqui para não estender muito. Mas o ponto é, a tendência é reduzir o nível de ação humana e compensar isso com tecnologias. Isso é o resumo da ópera. Através de sistemas que o controlador hoje, ele taticamente faz uma intervenção para prover a separação e a ordenação desses tráfegos, e a expectativa é de que haja sistemas que vão auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, uma das tecnologias que estão em desenvolvimento se chama DA, né, que é Detect and Avoid, que são tecnologias que permitirão às aeronaves proverem essa separação entre si, que já vai demandar menos desse órgão. Então, a tendência é que esse órgão de controle de tráfego do futuro, ele mais monitore do que haja efetivamente. Então, outra coisa, o controle sendo efetuado com o uso da voz humana. A voz humana é um dos fatores que mais computam nesse cálculo de capacidade. Então, quanto mais tempo de comunicação piloto-aeronave, isso vai afetar negativamente, reduzindo essa capacidade desse setor. Então, à medida que eu vou tirando essa necessidade de comunicação, eu vou aumentando essa capacidade. Então, se nós conseguirmos elaborar trajetórias, né, num cenário hipotético, que não se cruzem, ou que se cruzem o mínimo possível, onde já haja uma separação vertical entre elas, onde haja sistemas que compensem essa análise, né, que aí já vão envolver outros fatores de estudos que estão em andamento, não só aqui, mas em outros lugares também, que é o que a gente chama de separação tática, ou seja, a partir da mera apresentação daquele plano de voo ou intenção de voo,
sistemicamente já vai ser possível falar, bom, eu tenho uma aeronave saindo de A para B e outra saindo de C que vai para o mesmo local para B também. Então, ambas estão com o mesmo estimado de chegada. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa estrategicamente para alterar esses horários de saída, para que eles não cheguem simultaneamente. E a mesma coisa para que elas não se encontrem no meio do caminho, quando forem destinos diferentes. Então essa alteração de tempos, altitudes e velocidade já vai prover algo que hoje é feito humanamente na sua base. Então é esse tipo de estudo que a gente está fazendo para permitir essa evolução, esse aumento da capacidade. E a gente está falando de algo que está no estado da arte. Então isso nós estamos fazendo isso sozinhos? Não. Então existem empresas que já fornecem produtos e sistemas para nós hoje, que estão envolvidas nesse processo de oferecer possibilidades de soluções. Então, mais uma vez, né, a nossa abordagem é colaborativa. Então, nós colocamos a nossa intenção, a gente deseja que o sistema seja capaz de A, B, C, D, F, G, H. E o fabricante, ele vai dizendo, olha, no meu caso eu consigo te entregar isso. Então, nesse balanceamento, chega-se num meio termo aí. E essa questão, só fazer um gancho aqui para fechar a minha fala, com a fala do professor, do Antônio Campelo, que foi muito interessante. Existe sim essa questão na relação com os fabricantes, né, com a indústria, essa questão de informar dados ou não, de compatibilizar. Mas a abordagem colaborativa, explicando exatamente o que se quer, tem facilitado muito o processo. Então, por exemplo, recentemente eu tive que conversar com alguns representantes da indústria, e quando eu fui dizer para eles ficaram preocupados, não, mas a gente vai ter que divulgar dados sensíveis. Eu falei, não, eu só preciso de informações que certamente não vão ser, não é nada sigiloso para você. Porque eu vou precisar saber, qual que vai ser a altitude que a sua aeronave vai voar, qual que vai ser a velocidade, qual que é o batente de vento para ela pousar e decolar, vento em rota. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui de informações que não são ultra secretas, mas que para nós, para pensarmos numa concepção de espaço aéreo, são importantíssimas. Então, fim dos comentários. Obrigado, Júlio. Não, obrigado, Márcio. Acho que perfeito. Acho que a palavra-chave, né, pelo que eu entendi da tua fala, Márcio, é exatamente essa questão da automatização, né? Então, você vai criando níveis de automatização, né? Você vai ter sempre a supervisão humana, né? Mas você vai reduzindo digamos assim, a interação, né, humana naquele loop, né? Você vai aumentando essa automação e deve ir acontecendo, acho que de forma, né, paulativa ao longo do desenvolvimento da tecnologia e da implementação dela. Gente, eu acho que talvez a única coisa que eu vou colocar aqui, acho que faltou no nosso painel, era mais tempo. Eu gostaria de ficar discutindo aqui, né, com vocês, assim, mais pelo menos, acho que mais uma hora, né? Infelizmente, o nosso tempo está terminando, a gente era para terminar agora meio-dia, né? Eu realmente também tenho outro compromisso, que tem que buscar as crianças na escola, sair correndo agora para pegar elas na escola, né? Mas, então, já encaminhando para finalizar, né, vou reclamar com o pessoal da organização, que ficamos com pouco tempo, a gente precisaria de mais tempo, né? Eu acho que daria uma conversa, facilmente mais uma hora, a gente poderia ficar aqui conversando e discutindo, né? Acho que, né, são assuntos muito interessantes. Eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês e vou passar, assim, mais uma palavra para cada um, assim, né? Mais uma última palavra final para cada um de vocês, né? Então, começando com o Antônio, a gente fecha na sequência, né? Infelizmente, o nosso tempo tá se esgotando. Então, Antônio, por favor, assim, as últimas palavras aí para cada última rodada aí de comentários de cada um de vocês. Ok. Eu gostaria de chamar a atenção de um ponto que eu acho que pode alavancar, né, o crescimento da mobilidade aérea urbana de uma forma segura e tudo mais, que é o envolvimento maior das cidades, dos administradores das cidades. Então, assim, não é só envolvimento, mas eles se sentirem responsáveis por liderar uma mudança que está acontecendo e que pode ajudar muito a aceitação e adoção de um novo modo de transporte. É uma coisa nova, a população precisa entender, precisa ter muito mais conversa com a população, precisa ter, inclusive também, a mídia. É muito importante a mídia participar disso também e divulgar o que está acontecendo num sentido muito positivo, num sentido muito de esclarecimento, né? Para poder fazer com que a população entenda e a população decida o que ela quer, o que não quer e como fazer, e se sente seguro, se não sente seguro. Então, mas é muito importante ter informação, né? Quando existe uma inovação, o elemento mais importante é a informação
em todas as direções. Então, eu deixo aqui um pedido para que administradores da cidade se sintam responsáveis por puxar conversas com todos os entes, porque isso é uma mudança não só de modo de transporte, mas é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de negócio, modelo de negócio, e que precisa ser repensado de uma forma bastante ampla. Tá? Com isso, eu fecho meus comentários. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com pessoas tão ilustres aí e conhecedoras desse setor inteiro do que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, Antônio. Roberto, passo a palavra dos comentários finais. Obrigado, Júlio. Acho que foi muito boa a nossa conversa aqui, realmente tempo curto e vários aspectos que poderiam ser explorados, né? Em diversos outros assuntos, Vertiport, novos modelos de negócio, eu acho que é um capítulo à parte aí também para se discutir. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e podem contar aqui com a ANAC, né? A gente está super engajado. Eu vejo que toda a equipe aqui da agência é super entusiasta das novas tecnologias e né, estamos super entusiasmados com a regulação dessa nova atividade, de uma maneira coerente e tranquila. Obrigado, Roberto. Márcio, para fechar aqui, então. Ô, Júlio, em nome aí do DCE, eu agradeço, né, a oportunidade pela participação. Nós sempre enfatizamos a importância de divulgar esse tipo de conteúdo para a sociedade, para saber o que nós, como entidade reguladora, estamos fazendo e proporcionando serviços que, por fim, vão atender a sociedade, né? E nós somos entusiastas também desse assunto, apesar de ser o nosso trabalho, é algo que a gente faz com prazer, e é muito bom ver, assim, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né, de diversos órgãos, e ver o potencial que nós temos aqui no Brasil, né? São diversos profissionais com uma capacidade, assim, brilhante, que estão realmente se dedicando, cada um na sua área, para colocar ali a sua peça nesse enorme quebra-cabeças que vai viabilizar o início dessas operações, se Deus quiser, aí nos próximos anos. Eu já não vejo mais como, será que isso vai acontecer ou não? É mais uma questão do quando mesmo. Né, olhando a capacidade, os trabalhos que estão sendo feitos por diversas instituições públicas e privadas, é algo assim, é fantástico mesmo. Muito obrigado. Não, obrigado, Márcio. Eu concordo plenamente. Acho que a gente tem um potencial aqui no Brasil para, né, a gente já está conversando com as, né, instituições, né, como a gente mencionou, né, FAA, NASA, Comunidade Europeia. E, novamente, a gente tem todo o potencial aqui no Brasil para fazer um trabalho igual ou melhor do que é feito lá fora, sem sombra de dúvida. Então, para finalizar, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, então, Antônio Campelo, né, o Roberto Honorato, né, o Capitão André, Márcio André. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, né, e fica, então, aí, de repente, o convite. Mais para frente a gente consegue fazer novamente alguma coisa parecida, porque a gente teria muito mais assunto para conversar, com certeza. Gente, um bom dia a todos e muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Obrigado tchau a todos. Obrigado. Tchau, tchau.